Lembra do Sicário? O Sicário que ficou famoso por conta da relação dele com Daniel Vorcaro? Pois olha, a PF concluiu a investigação sobre a morte dele e enviou um relatório ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver no telão, matéria aqui da coluna Mirelle Pinheiro. Aí, ó, PF conclui investigação da morte de Sicário e envia relatório ao STF. Vamos trazer as informações porque nós já trouxemos em outros momentos aqui do Agora Metrópolis notícias a respeito da morte do Sicário, de várias dúvidas que ficaram no ar, a própria reclamação da família que estava querendo respostas mais assertivas em relação ao que aconteceu com ele. E agora a gente traz que o relatório foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, relatório esse que foi feito pela Polícia Federal. Esse relatório foi feito pela Superintendência da PF lá em Minas e concluiu, né, a investigação sobre a morte de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, esse que era o nome do sicário do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele teve o óbito declarado oficialmente em 6 de março passado, depois do encerramento do protocolo de morte encefálica. Aí já informações trazidas por esse relatório. O superintendente da PF lá em Minas, o Richard Murad Macedo, viajou para Brasília hoje, quinta-feira, junto ao delegado responsável pelo inquérito, para entregar esse documento pessoalmente no Supremo Tribunal Federal, dada aí a importância do caso, dado aí a repercussão dessa morte. E as apurações, elas revelaram que a morte foi sim causada por suicídio. Diante disso, foi descartada a possibilidade de o óbito ter sido provocado por outra pessoa. Então, a informação que consta no relatório entregue pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal diz que a morte foi causada por suicídio, descartando aí a possibilidade de participação de outras pessoas. E como a Polícia Federal chegou a essa conclusão? Os investigadores analisaram imagens da cela onde o sicário estava preso. Além disso, foram ouvidas testemunhas e pessoas consideradas próximas ao investigado. E quem era o sicário? Quem era o sicário do Daniel Vorcaro? Segundo a Polícia Federal, o sicário ele exercia um papel que era muito importante na organização das atividades de um grupo que era informal, era conhecido como a Turma. Você deve lembrar desse grupo, a gente trouxe várias informações a respeito desse grupo. Era apontado como uma estrutura usada para monitorar e pressionar pessoas que eram consideradas adversárias de Daniel Vorcaro. A decisão judicial que autorizou a fase da Operação Compliance Zero, ela descreve que o sicário seria responsável por coordenar ações de vigilância, de levantar informações e acompanhar pessoas consideradas rivais ou críticas ao Daniel Vorcaro. Inclusive, até mesmo jornalistas teriam sido perseguidos pelo sicário, teria levantado informações a respeito dele. E as mensagens apreendidas também indicam o quê? Que a estrutura teria financiamento mensal que chegaria a cerca de R$1 milhão. Imagina, R$1 milhão para manter essa estrutura de monitoramento de pessoas que eles consideravam inimigas de Daniel Vorcaro. Em diálogos citados na decisão do STF, o sicário afirma que os recursos eram repassados por Fabiano Zettel, que é cunhado de Vorcaro, e posteriormente distribuído entre os participantes dessa equipe. E só para trazer aí mais uns pequenos detalhes a respeito de quem era o sicário, ele figurava como alvo da polícia em vários inquéritos, ou seja, tinha uma ficha criminal, gente, que já era extensa, envolvia para além da relação que ele mantinha nesse grupo, essa tal de a Turma de Daniel Vorcaro. No histórico dele tinha passagem por furto qualificado, ameaça, crimes de trânsito. O homem também teve o nome envolvido em investigações por estelionato e associação criminosa, além de ter assinado termos circunstanciados de ocorrência por dirigir sem CNH, receptação e uso de documento falso. Então, entra aí na coluna de Mirelle Pinheiro para saber mais detalhes sobre essa investigação. Como eu disse, o relatório feito pela Polícia Federal foi entregue no Supremo Tribunal Federal, que analisou, então, de que o sicário cometeu suicídio sem participação de uma terceira pessoa. Olha,